Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Alissa Formiga. A doutora Alissa é médica neurologista, médica do sono, com formação pela Universidade Federal do Ceará. Tem mestrado, doutorado em andamento nessa área e é professora da Unicristos, né? Então, primeiramente, bem-vinda, Alissa. E a minha ideia hoje é estar discutindo com você um pouco a respeito da insônia em atletas. Oi, João, obrigada pelo convite mais uma vez, né? A gente tem a oportunidade de falar de um tema tão oportuno. É um prazer estar com você aqui. Vamos lá. Ótimo. Bom, primeiro eu queria te levar a algumas condições, né, que são muito específicas do atleta que podem estar contribuindo para uma incidência de insônia que ela é alta, né? Quer dizer, as pessoas não discutem pouco isso, às vezes tem até um pouco de receio de falar sobre isso, porque a gente sabe que o meio esportivo, a ideia de que a pessoa é forte em tudo, né? Mas alguns pontos, quer dizer, a instabilidade profissional é um problema muito grande, né? Porque o resultado, assim, tanto de exposição como financeiro, depende muito de resultado. Então, um dia ganha, outro dia perde, isso é muito comum. A própria questão da mídia, né? Então, os comentários que estão sendo feitos, aquela pessoa que fica preocupada com eventualmente algum comentário, alguma coisa assim. As rotinas, né? Então, muitos atletas viajam o tempo inteiro, então, às vezes estão em quartos de hotéis e com pessoas, às vezes, que não é a família em casa, treinos noturnos, tudo isso vai, de alguma forma, comprometer a qualidade do sono do atleta, né? É, Como qualquer pessoa, você pode ter um problema de sono eventual, né? Então, qualquer pessoa tem noites mal dormidas. Quando que você, de fato, caracteriza a insônia? Ou seja, fala que aquilo lá está sendo um problema para a pessoa. Vamos lá, João. Muita coisa aí nessa sua fala. A primeira coisa é que insônia pontual é um sintoma extremamente comum, né? Pode acontecer em qualquer momento da vida, você ter uma noite que não dormiu bem. Um transtorno de insônia, a gente falar isso como insônia crônica, eu tenho que acontecer pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses. Então, eu tenho que ter um comprometimento frequente, tá certo? E os motivos são os mais variados. No caso específico do atleta, você pontuou algumas coisas bem interessantes, né? O atleta, ele traz muito algumas ansiedades relacionadas ao desempenho, a atingir as metas propostas, esperadas dele, né? Ansiedade relacionada à própria prova, ao próprio jogo, ao que vai ser feito. A modificação, embora atletas tenham rotina, né? Mas em fase de campeonatos, em fase de maior número de jogos, digamos assim, ou provas, esses atletas, eles mudam bastante a rotina, né? Sobretudo, a gente vive num país grande, o Brasil é imenso, então muitas vezes eles percorrem longas distâncias todas as semanas. Muitas vezes, falando dos atletas de futebol especificamente, estão em mais de uma competição. É uma competição brasileira, uma competição fora do Brasil, e ficam nesse desdobramento. As rotinas, elas são extremamente diferentes. Eles não conseguem fazer uma rápida adaptação. Junta toda essa cobrança, toda essa ansiedade relacionada a resultados, à exposição, ao seu próprio desempenho, à instabilidade na carreira, né? E isso fomentado por uma rotina, muitas vezes, irregular, vamos colocar dessa forma, isso é um prato cheio para ter insônia, para ter dificuldade do sono. E aí, assim, muitos atletas acabam muitas vezes lançando mão de algumas medicações para ajudar realmente no sono, tentando minimizar esses efeitos, né? Legal. Bom, mas assim, antes de falar em medicamentos, existem muitas outras coisas que podem ser tentadas, que é o que a gente chamaria de higiene do sono, né?
Mas mesmo isso tem algumas coisas que podem mudar um pouco no caso de atletas, né? O primeiro ponto que eu queria levantar para você, quer dizer, já se foi um tempo onde o atleta treinava 7, 8 horas por dia em 3 turnos, né? Cada vez mais no esporte de alto rendimento se foca em treinar de uma forma muito específica daquilo, ou seja, dar uma intensidade próxima do que ele vai ter na competição, ou seja, treina uma intensidade altíssima e focar muito em recuperação. Então, eu vou dar o exemplo do futebol. Habitualmente, se você for pegar o tempo que eles passam em campo, em treino físico, em tudo isso, dá 2, 3 horas por dia, não mais do que isso, né? Esse tempo, muitos atletas amadores também conseguem treinar, né? A diferença está o quê? Está no que eles fazem fora do período de treino, principalmente alimentação e descanso, né? Seriam os dois focos maiores, e claro, uma questão técnica, discussão técnica, tudo isso, né? Especificamente no sono, quer dizer, esses períodos entre treinos, eventualmente tem só um treino de manhã, não vai ter o treino da tarde, ou então tem um treino de manhã, um de tarde, vai ter um bom descanso aí no meio desse período. É recomendável que ele tenha um período de descanso? Vamos lá, João. Descanso, do ponto de vista de pausa para o corpo, sim. De sono, não. O cochilo, ele pode ser uma necessidade individual, muitas vezes cultural, como é o caso da Espanha, né? As cidades espanholas, elas param após o almoço para a siesta, isso é cultural. A necessidade individual, ela varia. Não existe uma recomendação geral de que os atletas ou as pessoas, populacional, devam todos tirar um cochilo após uma grande refeição. Não. Porém, se há aquela necessidade e, sobretudo, se percebe uma melhora do desempenho, né? Muitas vezes o desempenho cognitivo, que é o mais afetado, após aquele curto cochilo, ele pode sim ser indicado. Do ponto de vista, a gente está falando aqui de uma recomendação geral, né? Mas uma recomendação geral para atletas é que você tenha o descanso do ponto de vista de repouso do corpo, porém sem o sono. Que o sono noturno, quando eu falo de atletas de grande rendimento, que fica ali em torno de 8 horas, bem consolidado, e não só o tempo de sono é importante, como o horário do sono também é importante, né? Que você não faça inversão do ciclo, para que tenha uma exposição adequada solar, uma produção adequada de melatonina, uma supressão do cortisol de forma adequada, diminuindo aí inflamação e outros estados. Então, todo esse balanço hormonal é feito tanto por um sono adequado, em tempo, em quantidade e em qualidade, né? Ótimo. Um outro ponto a se considerar é o ambiente do quarto, né? Porque muitos desses atletas eventualmente vão dormir com outros colegas de treino numa viagem, por exemplo, né? Então dividem um quarto de hotel ou mesmo em casa, né? E aí é aquela coisa, um está numa rotina, às vezes, enfim, a conversa, tudo isso, e o sono acaba ficando prejudicado, né? Não estou tentando entrar em detalhes um pouco da questão do que fazer prévio, mas o ambiente do quarto em si, temperatura influencia, luminosidade, como é que é o ideal para esses atletas pré-sono? Perfeito, João. O ambiente super importa, né? Costumo dizer para os pacientes, é uma das perguntas realmente no nosso checklist, é como que está o seu quarto? Temperatura, que seja uma temperatura agradável. Tiramos os extremos. Sem um calor excessivo, sem um frio excessivo. Algo que não incomode, então que seja agradável. Normalmente, em torno ali, às vezes de 24 graus, 23 graus. Costuma ser uma temperatura agradável, né? Às vezes as pessoas têm a sua sensibilidade individual. Do ponto de vista geral, é isso. Uma cama confortável, de preferência, se não tem o hábito de dividir cama, não está com a pessoa que habitualmente divide cama, que durma sozinha, que isso é outra coisa que impacta, que interfere. Ausência de luminosidade, então que seja um quarto escuro, sem barulho, tá?
que as telas elas realmente sejam apagadas no ambiente, preferencialmente até 2 horas antes do horário planejado de dormir. Tá? Sei que vai ter pessoas que vai dizer, mas a televisão me coloca para dormir, eu deixo no time e logo a dormir. Essa não é a regra, João. Pode acontecer? Pode. Lembrando que o sono é extremamente individual, mas não é a regra da recomendação. A recomendação realmente é um quarto de temperatura confortável, um quarto escuro, um quarto silencioso e, sobretudo, que você não divida cama com quem você não tem o costume de dividir. Ótimo. Bom, infelizmente nem sempre a gente consegue ter todas essas condições, né? Você está num quarto de hotel e tem barulho em volta, muitas vezes. Pelo contrário, às vezes atleta não é incomum a gente ver torcida de time adversário indo fazer barulho na porta de hotel, né? Isso é uma prática que a gente vê. Isso. O que eu ia te perguntar? O uso de ruídos brancos. Entender primeiro o que é esses ruídos brancos e se eles devem ser usados como um recurso. Vamos lá, ruído branco, muito famoso para criança, né? Normalmente os bebês utilizam ruído branco como um facilitador de sono. São sons que podem simular ou se aproximar, né, originalmente dos sons do útero, mas também são sons que normalmente suprimem barulhos pontuais, buzina de carro, vozes, ronco de motor, e troca por um outro barulho de maior facilidade de concentração e que te auxilia no relaxamento. Um adulto funciona muito como uma supressão de barulho externo, né? E aí você troca pelo som da cachoeira, muitas vezes se você for colocar aí no Spotify, né? É som da cachoeira, ou um som quase que de um ruído de uma TV que não funciona, um chiado, né? Pode ser o som das ondas do mar. Então, são barulhos que podem trazer um relaxamento, suprimir barulhos pontuais externos que te acordam, trazendo com isso um maior conforto e uma maior facilidade. Isso pode ser, sim, uma estratégia, uma opção a ser utilizada. Músicas em geral? Não costumo recomendar. Algumas pessoas têm uma maior facilidade em dormir com música clássica, tá? Assim, não costuma ser uma recomendação diante dos pilares da higiene do sono. Se na sua individualidade essa é uma associação de sono que te auxilia, que te ajuda a relaxar e a dormir mais rapidamente, é eventual, a gente pode fazer essa indicação. Porém, não é uma indicação rotineira populacional. Ótimo. Alimentação noturna. Ótimo tópico, tá? A alimentação influencia muito no sono. Não só pelos alimentos que possam ser ricos, né, sobretudo as bebidas em cafeína. Alimentos ricos em açúcar, em carboidrato, eles podem gerar um maior desconforto próximo ao horário de dormir. Então, a gente recomenda que o jantar seja feito pelo menos 3 horas antes do horário que se vai dormir, digamos assim, e que, caso se tenha fome, faça uma ceia de uma fruta, de uma bebida, de algo mais leve, tá bom? E que evite alimentos que possam causar distensão, desconforto, uma sensação de plenitude, com a maior dificuldade de esvaziamento, aquela pessoa que se sente extremamente, como falam no popular, né? Cheio, farto, que às vezes não consegue nem deitar, que a própria compressão do abdômen sobre o diafragma gera um desconforto, uma falta de ar, piora refluxo, tem mais tosse para dormir. Então, é uma cadeia de eventos que pode acontecer por uma alimentação inadequada. Ótimo. Em alguns momentos, a gente pode ter no atleta situações em que a gente tem que pensar o que vale mais a pena por diversos aspectos, né? Então, por exemplo, é muito comum que no futebol, por exemplo, se jogue do período noturno, né? Em outros esportes também. Quando se fala em recuperação pós-treino, uma das pilares para isso é uma alimentação rica em carboidrato e proteína,
para ajudar na reparação muscular e na reposição energética, né? Por outro lado, a gente sabe que a proteína é um alimento mais difícil de digestão, né? E que, de alguma forma, é o que você falou, ela pode atrapalhar o sono. E aí, o que pode ser feito? A suplementação, por exemplo, seria uma forma melhor de oferecer essa proteína pós-jogo, num período noturno? Pós-jogo, eu tenho alguns problemas pós-jogo, porque o atleta chega com a adrenalina lá em cima, tá? Então, ele chega com tudo atrasado, né? Ele vai dormir habitualmente nesse dia bem mais tarde, porque ele chega tarde do jogo até chegar no seu destino final, na sua casa, né? Até sair do estádio, tudo. Muitas vezes fica consumido ali pelas notícias que envolvem o jogo, né? Tem a questão da alimentação, do repouso, o que é que eu sempre falo? Tem que priorizar o repouso, João. A alimentação faz parte da recuperação, ela pode inclusive ser distribuída ao longo do dia, né? Naquele momento tem que fazer uma alimentação que vá, assim, não adianta eu pedir para ele fazer pós-jogo uma alimentação baseada em salada, um consumo de proteína regulado. Não, ele tem que fazer uma alimentação que reponha adequadamente o desgaste que ele teve no jogo, né, na competição em si. Tem que fazer uma alimentação adequada, balanceada. E lembrando que esse atleta não é, na maioria das vezes, não é o que chega e vai dormir, porque a adrenalina está muito alta. É o que chega e demora para dormir. Então, nesse dia especificamente de competição, eles acabam atrasando tudo. Tanto, muitas vezes, o horário de dormir, quanto o horário de acordar. Ótimo. Bom, e aí a gente tem um problema que muitas vezes esses atletas jogam 2 vezes por semana, né? E aí tem uma outra questão que eu queria que você me falasse, que é o que se fala de jet lag social, né? Então, é aquela mudança no ciclo de sono e vigília após algum evento, por exemplo, você pode falar numa festa, num dia de descanso, ou você pode falar num dia de jogo, é o que você falou, o jogo acaba às vezes 11h30 da noite, até chegar no hotel vai ser, ou em casa vai ser 1h da manhã, 1h30 da manhã, e até dormir vai ser 3 da manhã, né? No dia seguinte ele tem que treinar, e aí depois de 2 dias ele vai ter outro jogo, e agora? Esses jet lags, né, pontuais e tudo, o que é que a gente tem que tentar priorizar? Um tempo total de sono adequado. Então, mesmo esse atleta dormindo 2, muitas vezes da manhã, eu não posso exigir dele acordar às 6, João, como talvez em outros dias. Eu não posso, porque eu vou estar causando, né, nessa minha exigência, uma privação de sono para ele, que vai ser extremamente deletéria para o funcionamento dele no treino e no jogo. As recuperações, elas vão acontecer, sobretudo, nas 2 noites que se seguem. Então, é muito ruim quando tem jogo um dia sim, um dia não, um dia sim, uma competição um dia sim, um dia não, porque não dá tempo disso acontecer. Mas a minha primeira recomendação é tente garantir um tempo de sono adequado. Essa é a primeira recomendação. E manter a regularidade no sono nos dias seguintes. E aí, depois a nova competição e vida que segue. É a mesma, assim, não a mesma coisa, mas é dessa forma que muitas vezes acontece com os profissionais trabalhadores de turno, né? Os médicos, quem dá plantão noturno, as categorias que dão plantão noturno. Muitas vezes, assim, a compensação, quando tá ali regular de novo, tem plantão. Regularizou, tem plantão. Isso também acontece. Ótimo. Bom, mais um ponto que pode, de alguma forma, que atrapalha muito a rotina de sono do atleta, é que eles são muito sensíveis a resultados, né? E aí é o comentário, é o que estão falando sobre ele. Outro ponto é que muitos atletas são quem mantém não só a família, mas a família, pais, vamos dizer, os filhos e a esposa, mas também pais, tios e primos, e aí gente levando problemas para eles o tempo todo, ou seja, a carga emocional no atleta ela é muito alta, né? E muitas vezes acabou o jogo, ele está ali lendo tudo isso, bom, parou e vai dormir, né? O que essas atividades
vamos dizer, que exigem um pensamento importante, muitas vezes são levadas para a cama. Então ele deita na cama e está pensando no que alguém comentou, no que foi falado, no que aconteceu no jogo, né? É, a gente aí já começa a entrar em uma das técnicas de terapia para insônia, né? Falando especificamente sobre isso, que é a TCC, né? Muitas vezes esse pensamento acelerado, essa tentativa de resolução dos problemas na cama, ou até mesmo a antecipação do seu dia, né? Algumas pessoas fazem um checklist do dia atual e do dia seguinte na cama. Isso tudo acaba, sim, atrasando o teu início do sono. Uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental para a insônia, né, que é a TCC, que é o padrão ouro em tratamento, ela utiliza de ferramentas para você fazer esse esvaziamento, né, e essa programação. Muitas vezes, João, quando essas preocupações se tornam uma ansiedade ou um problema efetivo, você tem que medicar, você tem que tratar. Não adianta fazer só uma coisa, né? Se aquilo está trazendo um prejuízo, um sofrimento, uma angústia relacionada e isso está atrapalhando ainda mais o teu sono, tem que tratar com medicação também, além da TCC. Ótimo. E uma mudança de rotina pré-sono também pode contribuir para isso. Vamos dizer, tem alguma coisa que você fala, olha, atividades que ela possa usar durante algum tempo. Quanto tempo? Por exemplo, telas. A gente sabe que não é recomendável o uso de telas, vamos dizer, nas 2 horas antes de ir para a cama, né? O que é muito difícil você ter isso no atleta, tirar a tela deles 2 horas antes de ir para a cama, né? Agora, eventualmente tem até vou te dar um exemplo de uma atleta que ela falava, pô, todo mundo no clube tirava sarro dela porque ela falava, olha, eu precisava ter ali uma meia hora para fazer palavra cruzada, o que ela arrumou, porque ela falou, olha, eu ficava, uma coisa que não me, eu acabava ali, acabou e pronto, né, eu vou dormir. É isso. É assim, as recomendações, o que a gente faz, né? Algumas delas, que são várias, mas que realmente o ambiente ajustado, ou seja, confortável, pronto para dormir. Que você evite telas pelo menos 2 horas antes do horário planejado de dormir. Evite refeições extremamente copiosas próximo ao horário de dormir ou de deitar, né, para não evitar nenhum desconforto gástrico. Evitar fazer esse checklist do dia seguinte, do dia atual, na cama. A recomendação é que ele seja feito longe do horário de dormir, fora da cama. São coisas que auxiliam. A questão do barulho, de outras coisas também, você tentar suprimir esses barulhos. Bebidas cafeinadas, como a gente já conversou, que elas devem ser evitadas até 6 horas antes do horário proposto de dormir ou utilizadas até às 16 horas da tarde. São estratégias individuais, né, que podem ser feitas na tentativa de melhorar o seu desempenho do sono. Essas regrinhas, elas têm um nome específico que é higiene do sono. Higiene do sono a gente aplica muito do que é da individualidade e o que é que serve para cada pessoa também. Ótimo. Bom, temos atletas que têm como regra geral um sono muito bom, mas digamos que ele está numa véspera de uma final olímpica, de uma Copa do Mundo. Óbvio que isso gera ansiedade em qualquer pessoa, não é um transtorno de ansiedade, mas gera ansiedade, né? E isso pode atrapalhar o sono naquele dia em que o sono era o dia mais importante dele dormir bem na vida dele, né? Tem alguma recomendação que possa ser feita nessas situações? Na verdade, é muito assim, o trabalho do acompanhamento do atleta, né? Isso tudo que você falou pode acontecer e é para tentar minimizar realmente e dar a este atleta a oportunidade de dormir. Não adianta colocar na véspera de um grande campeonato, jogo, enfim, prova, uma demanda altíssima para eles, né? Muitas vezes são muitas entrevistas, são outras atividades, e aí quando chega aceleradíssimo e vivendo aquela ansiedade do dia seguinte, não consegue relaxar e dormir. Então, a primeira coisa é que ele tentar desconectar um pouco disso tudo e que ele tenha tempo
hábil para conseguir relaxar, para conseguir desacelerar e dormir. Não adianta chegar no hotel muitas vezes 10 da noite, achando que vai tirar a roupa, virar para o lado e dormir. Porque muitas vezes não é isso que acontece. Ótimo. E isso é uma indicação muito boa para os familiares, né? Porque muitas vezes é saber quando que se tem um filho, se tem um familiar que é atleta, você precisa respeitar o tempo dele, né? Não adianta levar o problema para ele na hora errada, né? Exato, perfeito. Ótimo. Por fim, ah, a gente já falou, em alguns casos, noites mal dormidas todo mundo tem, né? Então, digamos que você foi deitar ali, era 10h30, 11 horas da noite, aí já deu 10, 11h30, já deu meia-noite, meia-noite e meia você está ali na cama pensando, e aí, pô, preciso dormir, cara, amanhã tem treino e eu não consigo dormir, aí gera aquela preocupação, aquele estresse, aí não dorme mesmo, né? É. O que fazer nessas horas que você está na cama ali e o sono não vem? Aí vem o mais difícil, João, que a recomendação é levantar da cama. Se você está ali na cama há 30 minutos, frita para um lado, frita para o outro, vira, vai, vem, não está conseguindo, a recomendação dos guidelines de insônia é que você possa levantar da cama e fazer uma atividade monótona até o seu sono voltar. E ir para a cama realmente quando tiver com sono. Essa é uma das estratégias fundamentais da TCC para a insônia, que é a restrição de tempo de cama. Isso vai gerar prejuízo no dia seguinte, não, inevitavelmente, vai gerar. Só que isso vai auxiliar na sincronização e na redução da insônia. Quando eu falo atividade monótona, João, palavra cruzada, uma leitura em livro de papel, que não seja um livro, muitas vezes, de romance, de suspense, que você fica querendo acabar logo o livro, digamos assim. Meditação, oração, leituras mais enfadonhas, sentado, até o seu corpo sentir a necessidade de sono. Ótimo. Esses são os passos mais difíceis da nossa estratégia de higiene do sono. Mas é um dos mais difíceis, mas acho que é importante, né? Porque às vezes é melhor você perder ali, vamos dizer, 20 minutos, meia horinha que você levantou e veio, do que perder mais 5 horas, porque provavelmente você não vai dormir, né? Sim, sim. Ótimo, muito bom. Legal, Alice. Acho que a gente discutiu bastante aí do que algumas estratégias em diversas situações que são muito comuns aí no esporte, né? Eh, Acho que espero que tenha trazido aí algumas luzes para quem esteja acompanhando a gente até aqui, que está vivendo isso no dia a dia aí do esporte, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Obrigada, João, mais uma vez pelo convite. Realmente conte comigo. Não é fácil o sono de atletas e é algo muito precioso para eles e para o próprio desempenho, né? A gente não entrou tanto na fisiologia do esporte, de como o sono ajuda a regular, mas assim, sabemos que é extremamente importante um sono de qualidade para eles, com tempo adequado, com conteúdo de sono adequado. Então, isso faz parte aí dos anseios deles, acredito, em dormir bem, digamos assim, Sem tá? dúvidas. Então, conte comigo, estou à disposição para próximos conteúdos na plataforma e é um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez, Alice. Tchau, tchau.